Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast de 23º, já, né? 23º já, tá? Para você que não sabe, olha aí, ó, nós estamos aí avançando. E você não pode ficar de fora. E hoje com uma convidada muito especial, a Arielle Dutra, Isso. uma amiga, mãe, uma mulher que vai trazer muita coisa boa aqui para gente, num tema muito específico e especial. E eu considero esse tema de hoje algo que a gente precisa falar mais. A Arielle, ela tem uma vivência muito bacana de estudos Sim. centralizado nesse tema. O tema é as várias formas de racismo e como isso pode trazer impacto na sua identidade e no seu corpo. Ela vai falar de dismorfia Corporal, corporal. Olha, racismo internalizado, estruturado, racismo moral, então cultural, cultural. né? Tem muita coisa boa aqui para gente hoje e você não pode ficar de fora. Então, com vocês, Arielle. Muito obrigada pelo convite, vai um prazer. E vamos embora, né? É isso aí, Bem, ó. vamos embora. Deixa eu falar um pouquinho do currículo da Arielle. A Arielle é mestranda em psicologia. Isso, cognição social, né? Na UCP. Isso aí, mas o que, Arielle? Psicóloga clínica, né? E especialista em psicopatologia e saúde mental. Isso é muito importante. Então, esse é um pouquinho do currículo aí Em modesto. construção, né? Modesto da Construção. nossa amiga Arielle. Isso. E o tema que nós iremos abordar, ele vai falar de mulheres negras. Isso. Ele vai falar de impacto, o que traz para a gente e, consequentemente, vai impactar a nossa identidade. Arielle, você me corrija aqui se eu estiver errada. Fala um pouco sobre, para a gente começar o assunto, o que é dismorfia corporal, Isso. mas você vai falar mais centralizado na questão do rosto, na questão Isso. dos traços. O Psicast hoje é todo seu, fica à vontade, a casa é sua. Fala um pouco o que Isso. é. A dismorfia corporal, né, é toda a preocupação excessiva. Ela está um pouco ligada com o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Se enquadra ali dentro do DSM-5, do CID. Só o que é a dismorfia? É quando a pessoa ela se olha no espelho constantemente e ela quer modificar um traço. Ela pega algum traço da personalidade, do rostinho dela ou do corpo e vira uma preocupação excessiva. Então ela tenta disfarçar. Então, por exemplo, eu estou insatisfeita e ela enxerga aquilo como se fosse uma questão muito desproporcional. É uma alteração na senso-percepção dela, principalmente na percepção. Então, a pessoa busca constantemente mudar. Então, ela começa o quê? Os procedimentos. Então, ela vai no procedimento estético, faz cirurgia e nunca tá bom. É aquela insatisfação constante. E aí gera o quê? Uma série de quê? Crise de autoestima, crise de identidade, porque ela nunca tá feliz, ela não se sente bonita. E o que isso tem a ver com o contexto das nossas mulheres negras, né? Por quê? O que eu mais investigo é, será que o racismo influencia nesse desenvolvimento do transtorno, principalmente facial? Porque o Brasil é o país com mais chuva de procedimentos estéticos. E por que nós vemos muitas cantoras, pessoas famosas, modificando principalmente o quê? O rosto. O rosto. Por que ela se sente tão incomodada com seus traços? O que isso impede dentro dela de ser quem ela realmente é? Exatamente. Então, esse transtorno me acendeu. O que as mídias sociais, o que o Instagram, né? Principalmente o Instagram hoje, tem a ver com isso? Vocês já se depararam nos filtros? Nossa, ninguém vem mais no verdadeiro, né? E os filtros carregam ali muito um padrão que europeu, né? Você pode ver que às vezes a gente usa um filtro ou clareia a nossa pele e afina o que? O nosso nariz. Nossos traços. Talvez deixe os olhos, para quem tem os olhos mais abertinhos, um pouquinho mais puxados. Então, assim, a gente vê que traz o quê? Traços um pouco mais finos. Então, quando eu deixo de usar o fio do Instagram, eu não gosto do que eu vejo. Porque me é ensinado que aquilo é o real. Mas eu acredito, Arielle, que quando a mulher ela busca por procedimentos e até mesmo, né, a questão do filtro, ela está tentando amenizar algo dentro dela também, né? Que para ela, naquele momento ali, ela não acha interessante
ela acha que aquilo chama muita atenção e quando na verdade aquilo faz parte dela. Sim. A questão da dismorfia é justamente essa. O problema não é eu fazer um procedimento estético, um dois, a questão é eu não parar. E a É quando gente aquilo se torna excessivo, né? é uma excessiva. E o porquê que eu estou fazendo isso? É o que me leva? No caso de nós, mulheres negras, né? Uhum. Por que eu vou não fazer um procedimento para afinar o meu nariz? É porque eu não acho ele tão bonito, tão interessante, ou, O ou que não que está dentro do padrão do que eu vejo, né? o padrão? Eu preciso entender por qual lente eu estou vendo isso. Eu estou enviesada no quê? Né? O que que aquilo está dizendo para mim? Que eu tenho que mudar porque para entrar, talvez, numa instituição, em lugares, né, laborais, eu preciso mudar quem eu sou para poder estar dentro daquele padrão. Mas estar dentro daquele padrão é descaracterizar aquilo que eu sou, a Exato. minha essência, né? E como que está essa construção da identidade racial das mulheres entre, vamos colocar, 18 e 45 anos? Algumas Uhum. mudanças de geração, mas uma moça de 45 sofreu X racismo, uma moça de 18 para 20, X, outras imposições. A gente não tá aqui para medir dor de ninguém, né? Uhum. Todas sofrem, mas como que na de 45 não tinha a questão do Instagram, das mídias sociais, não era aquele boom dos procedimentos estéticos. Aham. Hoje sim. Então, como que isso vai impactar na saúde mental, né? Que é a nossa área, dessas jovens. Ah, Arielle, os homens também não sofrem? Com certeza. Mas a nossa ênfase aqui É as é as mulheres. mulheres. E as mulheres negras, né? Como elas Sim. se veem, essa questão também da questão da cor, né? Daquela mulher que eu sou mais retinta, Sim. e aí tem você que é mais clara. E como é Sim. que eu vejo isso? Eu sou negra, eu não sou, eu sou Sou. parda? Fala um pouco Exato. para nós sobre A isso. gente tem uma questão da cultura da miscigenação, né? Uhum. Imposta lá no governo Vargas, que era o quê? Nossa, o Brasil tem muitos negros, vamos clarear, vamos branquear. E aí, na mistura que eu tenho a miscigenação, não existe raça. Então, não tem racismo. Até porque o Brasil tem de tudo. Tem índio, tem europeu, tem preto, então não tem raça. Só que aí eu descaracterizo. Então, o que acontece? Os negros de pele mais clara se tornam mais aceitos. Porque, você não é preta, pô, você é morena. Pô, você não é tão preta assim. E o negro de cor mais retinta sofre muito mais o racismo. Só que, com isso, né, hoje essa construção do IBGE do pardo tá tendo uma perda de identidade. Eu não sei o que eu sou, porque o meu cabelo não é tão cacheado assim. A minha pele não é tão escura. Então, o que eu sou? Aí a mulher se perde, né? E acontece que é uma divisão dentro da nossa raça. Exatamente. A gente segrega, A né? gente está segregando, estamos dividindo. E o que? Um boom de problemas mentais, né? Porque assim, a ideologia, ela tá ultrapassando a ciência. Então, a partir do ponto que eu uso a minha dor e misturo isso com ciência, eu tenho um problema. Então, hoje em dia, uma pessoa negra, ela tem lugar de fala? Com certeza. Ela pode falar das suas vivências, mas eu não posso transformar a minha vivência aqui e colocar na sua vida. Até porque isso não é certo. Exatamente. Agora, se eu faço um estudo baseado, aí sim isso é ciência. Então, assim, hoje tem a questão do empoderamento, né? Da aceitação, a transição muito capilar, bacana. né? Eu sou super a favor. Uhum. Mas, assim, isso não é uma regra. Então, quem não tem transição capilar Tá é errado? menos negro? Menos negro, né? Não fiz transição, eu uso o meu cabelo escovado, então eu sou menos aceita. Eu sou menos Eu estou aceita? negando a minha origem, a minha raça. Exato. Eu vou trazer um pouquinho pra mim, Ok, tá? fica à vontade. Eu sempre tive o cabelo mais ondulado. Aham. Com criança, cacheado. Então, assim, Uhum. era aquele cabelo que fala assim, não tem muita Uhum. definição, né, Má? Uhum. Então, assim, hoje eu prefiro usar o meu cabelo mais lambidinho. Tá. E tá tudo bem. Só que existe uma desvalorização. Nossa, não aceita, não fez a transição. Mas eu vou fazer uma transição do que se meu cabelo não fez Você a sabe o que ele de fato é. Então, eu não vou conseguir. Então, para eu ter um cabelo mais black, eu vou ter que usar de procedimentos químicos para ter um cabelo cacheado também. Então, Uhum. preciso me mudar para
afirmar uma identidade racial que eu sei que eu já tenho e que eu não me desmereço por querer usar meu cabelo louro, azul, rosa, cada um usa o que quiser. Exatamente. Só que tá tendo essa ideologia disfuncional. Isso é preocupante, né? Sim. Isso é preocupante porque tira a possibilidade da gente discutir, da gente conhecer pessoas, falar sobre, entender sobre situações e vivências, Exato. porque você acaba sequestrando, né? Aquilo que você acha que é só mérito seu ou que é só para você. Exato. Então, assim, até uma forma de que um racismo internalizado, né? Fala um pouco sobre o Porque racismo o racismo internalizado. internalizado é aquele que a pessoa tem atos racistas consigo mesmo. Então, Caramba! eu sou inferior, né? Porque eu sou negro. Aí tem o racismo cordial, que é aquelas pessoas que falam, nossa, imaginável você ter um podcast, você ser psicóloga. Já viu Sendo gente, negra, nossa, eu aquelas ouvi pessoas que muito. super valorizam, né, habilidades como se você não fosse capaz. Capaz. Então esse é o quê? Aquele racismo polidez, disfarçado, né? Nossa, você é muito linda, hein? Como se Você não merecesse aquilo, exatamente, aquele tentando elogio. colocar tudo de uma forma muito exagerada. O Uhum. racismo estrutural, que é aquele muito presente nas instituições, na sociedade. Exatamente. Aí tem o racismo cultural, que é... Vamos trazer para o campo da psicologia. Tá. Existem vários testes psicológicos, né? Por que nesses testes, né, alguns testes projetivos, baterias, não colocam ali um diferencial da população negra no sentido de considerar essa variável, que no campo da ciência a variável é importante, a não variável, até a variável nula, para a padronização. Então, esses testes são válidos para a gente também? Pode. É uma hipótese. Como é que eu desconsidero o racismo? Só tem 137 anos de abolição. Não tem, era exatamente o que você estava colocando. Então, a gente está falando de algo muito recente. Sim. E que as pessoas acabam que não enxergando isso ou não querem enxergar. E se incomodando, né? Porque a partir do momento, não é porque eu não sou racista e que eu considero as pessoas como iguais, que o racismo não existe. E é isso daí. Então, eu não quero falar sobre isso porque para mim isso não existe, mas você não pode transformar a sua vivência e colocar para o mundo, porque não é assim que as coisas funcionam. Exatamente. Então, qual que é a postura de uma pessoa branca? Ser antirracista. Primeiramente, entender e validar uma luta. Exatamente. O que a gente vê são pessoas que, não, eu não vejo racismo. Sim. Não, isso é coisa da sua cabeça, é um outdoor que você vê, um exemplo, né? Quando a gente fala de racismo, a gente vê isso, o negro numa postura só trabalhando, servindo. Sim. Entende? E a gente quer tirar... profissões, né? Exatamente, onde você vê que aquilo ali é para negro, né? E você vê assim, dentista, você não é um outdoor. Sim, com pessoas negras. É muito difícil ainda a gente ver as pessoas negras ocupando, né, espaços. E isso é o quê? Isso não é racismo? Então, por que eles não querem? Aí aqui no Brasil tem a questão de raça, classe. Então, assim, não, mas eu sou pobre também. Não, a gente não está desvalidando, né, a questão das classes. Eu sei que existe o que é a discriminação, né, os determinantes sociais. Só que não é porque você é pobre e a pessoa é pobre também negra que você sofra mais do que ela, porque a gente tem um determinante que é a raça. Então, vamos trazer um exemplo prático. O Pose. Ele é um rapaz negro com uma condição econômica muito boa. E você viu a forma que ele foi preso? Como lidaram, né, com aquilo? Né? Como lidaram? Então, será mesmo que o determinante é só a classe? Se eu tiver dinheiro, eu não sofro racismo? É muito preocupante o que a gente vive e o quanto a gente precisa desconstruir isso com base na ciência, né? Sim, porque o que é o preconceito, né? Toda atitude que geralmente ela tem um valor, né? Ela tem um traço de afetividade. Então, o racismo, geralmente pessoas que cometem uma atitude ruim com um tracinho de valor dela. Exatamente. Eu tenho raiva, eu te odeio. O simples fato de você ser negra, enfim. Exatamente. E a discriminação são o quê? São as ações, são os atos. De fato, né? Realmente ali, né? Vivido, né? Vivenciado por aquelas pessoas que estão ali sofrendo. Exato. Eu sempre costumo dizer, não te cortando, que o racismo, ele é uma doença por parte de quem a pratica.
É Sim, justamente isso que você colocou. Eu tenho algo ali, porque você trouxe a sim, questão da afetividade. Eu não gosto de tal pessoa, sim, entende? Porque essa cor me incomoda. sim. E aí, a partir daí, o ato de discriminação tá em muitas das vezes, sabe, eu avançar naquela pessoa, eu, sabe, ir contra aquela É uma pessoa. questão que eu valor aquilo da afetividade, ou então eu invejo, então desmereço. Então, assim, é muito mais. Eu acredito que o racismo é uma questão ideológica, porque a gente vê que a gente estuda, ele sempre existiu, mas ele continua, né? Ele continua. Ele continua. Então, assim, a gente precisa muito bater nessa tecla ainda. Pesquisa, eu acho que o meio do conhecimento é a fonte, né? Então, quanto mais a gente Exatamente. falar e conscientizar. E aí, o Arielle, Ari, eu chamava você de Ari, igual Isso, você me é chama de isso. Vá, que era assim na Isso. faculdade. O que a gente pode falar para essas mulheres negras Sim. que se veem nessa questão do padrão, de querer, né, suavizar os seus traços, essa perda da identidade? O que a gente pode falar enquanto profissional da saúde para essas Uhum. mulheres? Primeiro, quando a gente iniciar, vou trazer para a clínica, Tá. porque às vezes no atendimento clínico a gente tem um vínculo afetivo maior. As outras Aham. instituições também. Mas eu acho Uhum. que todos os lugares que o psicólogo deva trabalhar, ele precisa trabalhar um pouco da identidade racial daquela pessoa. Então, assim, perguntar para ela, como que você se enxerga? Acho que é o primeiro. Como Uhum. que eu me vejo? É o primeiro ponto, É o né? primeiro ponto. E aí, se a pessoa não tiver o conhecimento do que é o racismo e das vivências, eu tenho certeza que ela vai pensar sobre e se conhecer para decidir se de fato vai querer realizar algum procedimento, seja qual for. Acho que esse é o Uhum. ponto. Às vezes as pessoas não se conhecem, não sabem quem são. Por Uhum. isso que a busca excessiva, por isso que a disformia. Eu nunca estou satisfeita. E eu Então se torna um preciso me problema. enquadrar dentro daquele E o padrão, né? padrão não chega, É porque a porque pessoa não para. A gente tem um exemplo muito clássico do Michael Jackson. Vou trazer aqui um homem. exatamente um homem, né, para a gente falar de Exato. Um rapaz dismorfia. negro que sofria, Uhum. né, de série de outras questões, mas ele mexeu Uhum. tanto no nariz dele que ele ficou até sem conseguir respirar no final da vida. Exatamente, exatamente. E o quanto ele se perdeu de si. Sim. E quando a gente olha as fotos dele enquanto jovem criança, Sim. um homem extremamente lindo, Um com seus rapaz lindo. traços maravilhosos, e que mas é não aceito por ele. Sim. E aí sofreu talvez a pressão da indústria, né, do racismo estrutural, Onde você precisa se adaptar para e estar dentro acabou se daquele. perdendo. Uhum. Então, esse é o ponto. Nós, como psicólogos, precisamos entrar por aí. A gente não pode excluir essa variante, né? Essa Aham. determinante social. Porque o psicólogo também promove saúde, né? Então, como Exatamente. que a nossa paciente se enxerga? E o nosso paciente negro também. Qual que Uhum. são os determinantes de preconceito, né? A gente sabe que é Que classe, ele se raça, depara, né? gênero, orientação sexual. Então, assim, Uhum. todos esses pontos são determinantes de preconceito. Então, a gente precisa Exatamente. abordar isso. Antes de começar qualquer, independente da abordagem clínica. Independente da abordagem, eu acho que isso é muito importante, pertinente, a gente ter esse Sim, diálogo aberto para que ele possa entender como é que ele funciona enquanto sim, pessoa, porque possa ser que ele esteja também perdido dele exato. mesmo. Porque se você em clínica, né, você tem a oportunidade de atender uma mulher que não é tão retinta, mas que se considera uma mulher parda, já tem um problema. Sim. Porque o próprio IBGE, né? O Estado diz isso. E aí a gente está tendo um problema agora. Não sou parda o suficiente para entrar nas universidades federais. Existe o sistema de cota, mas ela não é aplicada. Ou não sou negro o suficiente, também tem isso? Né? Não sou parda o suficiente, não sou negro, então o que que eu sou? Uma perda Exatamente. muito grande. Então, assim, foi imposto isso e querem tirar. Então, Uhum. é muito sério o nível de sofrimento que está gerando. A gente vai ver daqui, né? Talvez Isso, 5, 10 anos. a longo prazo é que a gente vai começar a ter aí, vai começar a colher os prejuízos disso tudo. Sim, E enquanto profissional, a gente precisa estar atento para trabalhar tudo isso, ah, né? sim. Apontar o caminho. É a questão que da
escuta, né, seletivo, olhar. Escutativa. Sim, e o psicólogo político, né, ético. Como é que eu sou psicóloga e eu deixo de observar o cenário do meu país? Ah, isso é importantíssimo a A gente gente dizer. desvalidar. Isso dizer, porque essa mulher que está em casa, isso também faz parte da vivência dela. Sim, E ela não pode ignorar isso. ela precisa se Todos aceitar, esses né? pontos precisam estar muito bem esclarecidos. Sim, E quando a gente fala desse assunto, as várias formas de racismo, os impactos que isso vai trazer no corpo e na sua identidade, é tudo. é tudo. A gente ainda não tem como mensurar estatisticamente. A gente pode fazer aqui inferências, né? Uhum. Projeções, mas que a gente já está lidando com esses impactos, é óbvio. Exatamente. Tem uma pergunta, Arielle, que eu queria te perguntar. Nós já entramos em várias aqui. Isso, é. Dentro dessa lógica, tá, das mulheres negras, de peles mais claras e que acabam perdendo a identidade, como você entende, de que forma isso acontece para elas? Uhum. De que forma isso acontece para ela? Dentro dessa lógica que você trouxe aqui de mulheres negras, de mulheres mais claras, e que acabam perdendo a identidade, de que forma isso chega para ela? Eu acredito que é muito hoje através do papel das mídias sociais, as Uhum, redes. Porque, assim, se você lidar com uma criança de uns 5 anos, uhum, ela está muito bem resolvida com a aparênciazinha dela. A partir das convivências, dos ambientes, aquilo pode começar a ser desconstruído. Então, eu acredito que hoje os filtros do Instagram, o boom dos procedimentos estéticos tem influenciado um pouquinho nessa perda. Sabe, dessa identidade, além do exatamente. racismo, né, da Aham, miscigenação que a gente já conversou aqui, uhum, desse padrão eurocêntrico, né? aham, Mas o que tá muito dessa imposição, a gente pode uhum. ver que foi as mídias sociais, né? O Instagram, os Isso tem, Snapchat, os assim, filtros ali, tem né? sido predominante, né? Sim, Porque você olha e hoje, não, tem uma forma, às vezes a pessoa acorda, mas aí eu vou botar o filtro, porque eu falando no filtro vai trazer e começa a catar ali. E essa questão de você procurar por filtros, muitas das vezes, eu não tenho nenhum aqui que dê para o meu tom de pele. Nenhum aqui funciona para mim. acredito. Você entende? E aí você fala assim, caramba, não fizeram um filtro para pessoa negra? Não, tem até para as pessoas pele mais clara. Aham. Agora a pessoa negra não Não que eu tem. esteja procurando, mas aí você não vê identificação, você não se Não. identifica, você não se acha pertencente. E a gente viu muito isso na época de faculdade, vou trazer aqui um Sim, pouco da época de faculdade. E quantas mulheres, elas, né, por estarem aí maduras, aí estão tentando se reinventar, entram na faculdade, entram em sim, lugares e não se identificam. sim, Porque quando ela olha, não tem ninguém igual a ela. exato. Mas quando eu sei quem eu sou e a potência que eu tenho dentro de mim, eu acredito que essa mulher ela consegue entender a sua identidade, quem ela é, sua raça, sua cor, e isso não impede dela ocupar lugares. Sim. Eu acho que é uma questão da construção da identidade e dos papéis sociais, né? Porque Uhum. nossa percepção de nós mesmos implica também de como você me enxerga. Então, se eu sou enxergada com racismo, eu vou ter o racismo internalizado. Porque eu convivo no meio racista. Olha só o quanto isso é perigoso. Sim. Então, até mesmo, eu digo isso que todo dia é uma desconstrução para mim. Até mesmo Todas nós, eu me às vezes incluo. eu vejo com algumas colocações estruturais racistas, racismo internalizado comigo mesmo. Às vezes eu fico, nossa, mas eu não sou capaz, mas por que eu tô pensando nisso? Eu acho isso interessante você trazer isso para as mulheres que estão aqui nos assistindo, que acompanham o Psicast, esse racismo internalizado, Isso. aonde você não se sente capaz de realizar, não se Sim, sente capaz de fazer, porque você acha que você não tem merecimento. sim. Ou então eu não sou bonito o suficiente. Mas qual que é o meu padrão, né? O que é bonito? Acho que a Por gente que é poderia bonito? começar por aí. Porque, assim, existem padrões. E aí eu me comparar com uma pessoa branca, isso é saudável? Isso é justo comigo, com a própria pessoa? Existe um único Exatamente. padrão universal, então o padrão é só o europeu?
O resto Exato. desvalida. Eu sempre costumo dizer que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, assim, para eu entender o que é beleza, eu tenho que me enxergar como bela. Eu tenho que entender, eu preciso entender dos meus pontos altos, dos meus pontos baixos e me acolher. A bem da verdade é que quando a mulher chega nessa questão do racismo internalizado, aonde ela faz os questionamentos sobre ela mesma, ela não está se aceitando, ela não está se acolhendo. E Sim, isso também tem a ver com as suas vivências, os seus traumas, sim. aquilo que ela carrega. Eu tenho um livro que eu amei de ler, que é o da Vaiola, Em Deles, né? Busca de Mim. Sim. E o Tem a quanto, Djamila, né? Temos nossa, aí umas Djamila é deusas aí. Djamila maravilhosa. Rivaiola, temos aí a Sueli Vaiola, Carneiro. muitas também aí na Sim, biografia aí brasileira, tá? Que sim, a gente exporta muita coisa de lá de fora, mas a gente também tem muito conteúdo sim, bom aqui sim, dentro. de grandes ativistas, né? Muito, muitos, e que Sim, defendem isso mesmo de unhas e dentes. sim, Então, assim, tem uma parte da Vaiola onde ela não se achava pertencente naquele lugar, sabe? E hoje a gente vê a potência que ela é, né? Essa outra, Djalma, né? sim. Olha só, e aí as pessoas, eu acho muito engraçado uma fala dela, é Djalma o nome dela? Da Djamila De Ribeiro, Jamila, né? né? Isso. Onde ela fala assim: peraí, eu não entendo muito bem que a pessoa conseguir alguma coisa, ela tem que levantar cedo. A minha mãe levantava antes de amanhecer e Sim. sempre foi difícil, porque a Sim. gente tenta, sabe, dizer que, poxa, você é negro, tem que buscar um pouco mais. Isso, você se cobra muito mais, né? Porque eu não quero estar nesse lugar. Então, hoje vemos até pessoas negras. Ah, mas eu não quero casar com uma pessoa negra. Porque eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Então, busca o Exatamente. quê? A miscigenação, o branqueamento, que aí é menos um sofrimento. E aí comete racismo consigo, com o outro, Um outro. e tá ali continuando o quê? Uma Uma estrutura. continuação e uma estrutura, né? E eu lembro das falas dos antigos, né? Não tão antigos, quando você casava com uma pessoa mais clara, a gente tem que clarear a família. Isso. E o quanto isso impacta na vida das pessoas, muita coisa. Sim, porque a gente é muito comum. E aí vamos falar para as mulheres o seguinte, que quando a gente fala sobre isso, a gente fala em aceitar relacionamentos que muitas das vezes são abusivos. Aí já entra mais no seu viés, né? Da Né? Isso, da violência. violência, porque né, onde eu preciso clarear a minha família, então eu aceito qualquer Eu coisa, aceito tudo. eu aceito Eu tudo. aceito qualquer relacionamento, qualquer pessoa que vai me tratar De qualquer melhor. forma, Aí tem a questão também do sexídio, é né? Que é muito importantíssimo. patriarcado, né? Uhum, A política que uma mulher valorosa é a que é casada, né? A bela, recatada e do lar, mas isso nunca se empregou para as mulheres negras, porque a gente nunca nem uhum, teve tempo disso. exatamente. Todas as mães, né, tiveram que trabalhar, então não tinha nem tempo de cuidar dos próprios filhos, tinha que sustentar a casa também, às vezes não tinha figura paterna, porque Exato, os maridos abandonavam, né? Então, assim, exato. entra uma coisa, tudo muito interligado. Muito interligado e o quanto a gente precisa trazer mesmo esse senso de desconstrução. E para desconstruir isso é o resgate da identidade. Não Exato. tem outro caminho, é eu saber quem eu sou na multidão. O autoconhecimento, que a gente ganha muito aonde? Na psicoterapia. Exatamente. Quando eu sei quem eu sou, quando eu me reconecto, ou quando eu me encontro comigo mesma, eu entendo, eu vejo o mundo de outra forma. Eu entendo que eu não preciso me despersonalizar enquanto pessoa para atender as expectativas do outro, Da da sociedade. sociedade. Exato. Então eu aprendo muito mais quando eu aprendo sobre mim. Eu acho que é isso, né? É isso, é o autoconhecimento. Eu acho que é o ponto. Quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, o resto né, eu consigo lutar, eu Uhum. consigo conscientizar, eu consigo promover saúde. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E nós, né, que somos pessoas que influenciam, né? No meu caso, eu vou trazer para minha vivência. Eu tenho um filhinho de 2 anos, então Isso, fofo. vou ensinar para ele que o racismo existe, ser antirracista e conscientizar. Olha, eu não não sofro isso, mas a minha mãe é uma mulher negra. A E ter minha avó é uma orgulho. mulher negra. Eu vim de uma família negra.
Esse é Da o ponto origem. da origem. E assim, igual o meu sobrenome Dutra, ele é da minha avó, né? A minha avó era uma mulher negra. E quem deu para ela foi fruto de quê? De um processo de escravidão. O coronel deu para os escravos o sobrenome dele. Então, isso eu não mudo. Isso você traz, né? Isso eu trago. Então, assim, eu carrego o sobrenome da minha origem, né? Por mais que eu seja alguém miscigenado, tem origem de carregar esse nome Dutra. Porque ele tem história, né? Ele Tem história, vem da tem minha avó. vivência. Então, assim, minha avó foi uma mulher negra que trabalhou, assim, que era pobre, né? Que lutou, conquistou, trabalhou a vida toda, mãe de 6, sofria violência. Então, assim, de onde que vem, né, a sua inspiração? Dentro da minha casa. Exato. E Exatamente. que quantas avós, mães têm a minha história, né? Nesse De Brasil. tantas outras, e é sobre isso. É saber quem você é. É o ponto para se construir e desconstruir algumas narrativas. Desconstruir é lidar com os traumas, né? E tratar. É o que eu faço com o que fizeram comigo. Exatamente. E assim, será que eu preciso me autocobrar o tempo inteiro? Então, por ser negro, eu tenho que ser sempre sucesso, mas o que é ser sucesso? Exatamente. É uma cobrança muito maior. A que custo, né? A que custo? Então, eu tenho que mesmo trabalhar, acordar 6 horas da manhã, trabalhar, tenho que pagar a escola mais cara para o meu filho. Para mostrar que eu sou. E quando, na verdade. E o processo não é esse, né? Não. O processo é se entender primeiro para depois ir construindo algo para você. Exato. Mas que seja confortável, que seja leve, que seja saúde para você. Que não custa a sua vitalidade, né? Exatamente. O seu sentido de vida, né? Eu acho que a gente tem perdido muito isso na busca, né? Incessante de eu preciso ter, eu preciso fazer, por processos tristes e discriminatórios que a nossa, digamos assim, a nossa classe, né? A nossa raça, né? Sofreu. Sofre até hoje. Então a gente vê pessoas negras com um nível de depressão muito maior, ansiedade muito maior, ataque cardíaco muito maior, dismorfia, vamos investigar. Exato. Então, assim, da onde está vindo isso? Os problemas de saúde mental, maior prevalência. Aí a gente entra o quê? Nos determinantes sociais. Pessoas negras não têm moradia adequada. Pessoas negras não têm acesso à educação de forma eficiente. Pessoas negras não têm. Então, será que esse racismo não existe? Se nós somos a maior parte da população, incluindo nós, os pardos, pelo IBGE, por que nós não estamos no lugar da instituição? Porque na nossa faculdade, quando a gente não tinha um professor negro, tivemos depois uma. Um corpo docente de talvez 10. Por aí. Porque na nossa turma, contamos nós, tínhamos uma turma de 40, 50, éramos 6, 7. 6, 7. Exato. É sobre isso que a gente precisa fomentar, é sobre isso que a gente precisa discutir. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é de verdade para que as narrativas não te sequestrem. Sim. Mas isso, através de um trabalho muito bem elaborado, se você tem a oportunidade de procurar um psicólogo, sim, vá até um psicólogo. Existe hoje, né, várias formas de você... Terapia social para você conseguir algo. Não deixe de falar sobre você, sobre aquilo que te machuca, que te dói, para que as suas vivências possam ser transformadoras e não dores. Sim, não vamos dicotomizar a saúde, né? Sabe, valorize a sua saúde mental. Não só a física, né? Porque a mental é que rege todo o corpo. Então, assim, busque se tratar, não normatize o sofrimento, sabe? Não normatize o racismo. Se você está num meio que pessoas te ofendem pela cor da sua pele, ou então te elogiam demais, de uma forma exagerada, sabe? Conscientize, lute, né? Comece por você. Isso, uma postura diferente. E busque o autoconhecimento. Eu acho que esse é o ponto, né? O autoconhecimento. E a gente continuar produzindo, né? Ciência, esse é o caminho, sair do senso comum. Porque, assim, senso comum é importante, é conhecimento, mas o científico é o que vale, né? Isso, é o que valida. É o que valida. E, assim, o filosófico também, todas as formas de conhecimento são importantes. Mas, assim, não misture a ideologia,
as suas Senão dores. fica uma salada de fruta muito, né? E Não aí fica o que legal. acontece? A nossa profissão cada vez menos Se desvalidada. Isso, e desvaloriza, né? Então, assim, no Mensa, se você vê alguma moça, moça com lance, com cores, abrace, né? Todos nós estamos na mesma luta, mesma causa. Exatamente, viva a diversidade. Você pode ser quem você quer. Se hoje, amanhã eu Exatamente. quiser mudar o cabelo, usar ele liso, eu não Tá. deixo de ser negra. Não deixa e não desvalida você por nada. Nada. A questão é que a transição foi necessária, é um movimento bacana, de De liberdade. resgate. De resgate. Agora, se a pessoa não quiser mais, tá Tá tudo bem. tudo bem, tá Você tudo não é bem. menos negra por isso. Tá É esse tudo o bem. ponto, né? É esse o ponto, é ponto. esse o ponto. Então, queridos, hoje nós ficamos por aqui com a Arielle Dutra, que Isso. trouxe pontos importantíssimos para a gente pensar, refletir sobre o que nós somos, sobre a nossa origem, buscar formas de nos entender enquanto ser humanos. Porque não adianta você ajudar tantas outras pessoas e não conseguir se ajudar a si próprio. Exato. Então, o autoconhecimento foi o ponto crucial aqui do nosso assunto para a gente lidar com racismo, para a gente lidar com situações onde a gente acha que não é bom o bastante, a gente precisa buscar esse autoconhecimento, porque é através do autoconhecimento é que a gente começa a entender quem de fato nós somos. Então, o Psicast hoje fica por aqui. Se você tem alguma pergunta, deixa nos comentários, deixa aí os 3 Cs, curtir, compartilhar, comentar. Isso. E não deixe de nos assistir pelas redes sociais. Vai sempre estar aí no YouTube, sempre no ar, às segundas-feiras. E não deixe de compartilhar esse conteúdo que eu acho importantíssimo. Uma frase para deixar aí para essas mulheradas aí que estão aí nos assistindo, Arielle, uma frase de efeito. Busque psicoterapia. Ponto, é esse o Ponto. ponto. Gente, obrigado por estar conosco até agora e o Psicast fica por aqui.